Vamos aqui falar então um pouquinho da defesa. O que tu achou da defesa hoje? Eu acho que a defesa melhorou muito o aspecto né, da defesa contra o jogo corrido. E assim, não foi um primor, mas apareceu na hora necessária, né? O que tu acha? Melhorou, assim, ainda tem coisas, ainda anda perdendo bastante tackle. O Gordon não vem no terceiro jogo, tá sentindo a mudança de college para NFL. Sim, sim. No primeiro, inclusive, no primeiro tempo ele foi muito mal, o Gordon, né? Mas no segundo tempo ele já começou a se recuperar um pouquinho. Ele fechou bem ali uns cantos, ele tirou, fez Com boas certeza, ele finalizou coberturas. bem melhor. O final dele foi bem melhor do que o início, vai. Continue. Não, agora eu tô pensando assim, a atuação da defesa. A gente comentou do questão do Roquan Smith, né? A questão de renovação contratual. Será que pelo último jogo, esse jogo ele já deu uma resposta, né? Eu acho que foi 16 tackles, 16 numa partida só. 16 tackles E a totais. interceptação crucial para a vitória. 6 tackles solo, 2 tackles for loss e uma interceptação aí, crucial no finalzinho do jogo. O Hoje Rocan, ele estava em todo ponto do campo. Assim. Acho que ele ouviu o nosso podcast semana passada. Ficou putaço. Pois é, cara. Mas fora isso, o Brisker continua bem. A preocupação é que a gente tem um cara chamado Vildor defendendo e não tá ajudando porque o Gordon tá muito travado nesse início de carreira dele. Então era um cara assim que a gente esperava que pelo menos fosse um pouco mais estável, até pela posição de draft que ele foi escolhido. Mas tem sido um certo buraco. Aí tendo o Vildor também não ajuda muito. Né? E é uma coisa que todo mundo, até lá no nosso grupo do WhatsApp, inclusive deixar aquele momento, né? Se você não conhece aí o nosso grupo, fale com a gente lá no Twitter, ou então deixe um comentário pra gente lá no nosso YouTube, no nosso Twitch, etc., para entrar lá no nosso grupo dos torcedores do Chicago Bears. Maravilhoso, hein? No grupo a gente vem falando isso, né? Que o Gordon ele tem apresentado jogos ruins, mas acaba que ainda é Hulk, são os primeiros jogos, dá para dar uma passada de pano em relação às atuações dele, ainda mais em que ele está jogando numa posição que ele não estava acostumado a jogar, né? Ele jogava, ele foi draftado, ele jogava para ser ali cornerback de lado. E ele vem jogando de níquel, que é uma posição que ele não estava acostumado. E eu não sei porque depois de 3 jogos, a comissão de defesa, o Alan Williams, não consegue perceber que ele está jogando fora de posição. Ele não tem que jogar ali. Ele tem que jogar onde o Vildor está jogando. Talvez ele pode render muito mais jogando naquela posição. E aí achar uma outra alternativa para jogar de níquel. Porque não pode ser. A gente já viu o Vildor de níquel também, né? Também não dá. Também não dá, né? Então, tipo, tem esses detalhezinhos assim para a gente observar, né, no jogo. E também a atuação do Ed Jackson. O Ed Jackson, de novo, com mais uma atuação segura. Tá voltando aí à velha forma. Uma nova interceptação. Já a segunda do ano em 3 jogos. Foi uma interceptação fácil, foi. Mas ele foi lá e segurou a bola e parou o ataque do Texans. E aí aqui é um dado interessante que tu mesmo, né, tu compartilhou lá no grupo do WhatsApp, que todo jogo que o Ed Jackson interceptou uma bola, Chicago nunca perdeu, né? E continua ainda o tabu. 12-0, Então tinha que dar um jeito de fazer ele interceptar a bola. Todo jogo, né?